Cruzeiro, se jogar reserva, a chance é grande de uma derrota. Se jogar misto um jogo, a chance também é grande de uma derrota. E o time titular um grande jogo. Então eu acho que o raciocínio é por aqui, ó. Aqui no Mineirão. Então, a minha cobrança em relação a esses atletas é: eles têm a obrigação de dar uma resposta ao torcedor. O torcedor do Cruzeiro merece isso. Quanto mais eu vejo os lances dos gols do Flamengo, mais irritante vai ficando a atitude de alguns jogadores ali. Nossa Senhora, impressionante. Rapaziada, a imprensa mineira falou aí a respeito desse jogo do Cruzeiro versus o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, jogo da volta. Após o Flamengo amassar o Cruzeiro aí pela Libertadores, o Flamengo enfrenta novamente o time do Cruzeiro lá no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, jogo da volta. Vamos ver aqui o que os jornalistas falaram aí desse time reserva do Flamengo que vai enfrentar o Cruzeiro. Bora! Gente, virando a chave, indo pro lado do Cruzeiro agora, a gente vai ter, né, um reencontro num tempo curtíssimo, né? Vamos ter Cruzeiro e Flamengo também amanhã. Exatamente, o Cruzeiro, uma certa ressaca moral, né? Natural, depois de uma eliminação, né? Doída no meio de semana na Copa Libertadores. Mas também já tem que virar chave. O Cruzeiro vem em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, já buscando uma vaga direta na próxima Copa Libertadores. E amanhã tem de novo o Rubro Negro. Valu, como é que você espera esse Cruzeiro? Você vê força mental nessa equipe, na comissão técnica, para já deixar para trás essa eliminação no meio de semana e já virar chave, já focar no Campeonato Brasileiro? Então, Lucas, essa força vai ter que ser demonstrada no jogo. Porque antes do... claro que foi uma outra circunstância bem mais amena do que essa. Eu vou pegar um exemplo do Cruzeiro com o próprio Arthur Jorge já. Cruzeiro faz a estreia do Arthur Jorge contra o Vitória. Vence 3-0. Toma uma lambada do São Paulo, 4-1. Aí o jogo seguinte foi estreia na Libertadores fora de casa, contra o Barcelona de Guayaquil. Aí o Cruzeiro vai lá e responde bem. Só que agora o baque é maior, porque naquela oportunidade, mesmo que o Cruzeiro não vencesse o Barcelona de Guayaquil, voltasse... Eu tinha uma projeção de que o empate era um ótimo resultado naquela oportunidade. Estádio lotado. Com o Barcelona de Guayaquil. Só que o Cruzeiro conseguiu vencer. Se tomasse uma lambada, só que o Cruzeiro conseguiu responder. Agora o baque é maior, porque afinal de contas o Cruzeiro foi, não pela eliminação, não pela eliminação pelo Flamengo, mas principalmente pelo primeiro tempo e o restante dos 30 minutos em que o Cruzeiro de fato pressionou o Flamengo no Maracanã. Então agora, eu não consigo te falar de antemão, eu acho que vai ser uma resposta só possível de ser dada amanhã, nos 90 minutos. Com a atitude dos jogadores, mesmo caso não venha uma vitória, o Cruzeiro precisa de pensar em vitória. A gente tem que lembrar que a Libertadores é como essa folha aqui desse bloco, ó. Ela já foi destacada e ficou pra trás. E é importante demais o Cruzeiro continuar com a campanha forte que iniciou no Campeonato Brasileiro, até pra valorizar o que os jogadores e o Arthur Jorge têm feito e pra voltar o ano que vem nessa Libertadores, o caminho... não mais fácil, tá? Mas o caminho mais certo de você ser... Se o Cruzeiro fizer uma campanha forte, como tem feito com o Arthur Jorge, ou então até um aproveitamento um pouquinho abaixo ali, daqui até o final do Brasileiro, o Cruzeiro vai estar entre os 5 times do Campeonato Brasileiro e vai voltar à Libertadores. Porque... Cara, vou te falar... Tô pra te falar que o Flamengo vai ganhar esse jogo aí lá na casa deles, hein? Por quê? O Cruzeiro enfrentou o Flamengo com o time titular, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro lá, da Libertadores lá. Depois ele colocou o time titular de novo no Brasileirão e botou o time titular de novo na Libertadores, o jogo da volta. E agora vai botar o time titular de novo contra o Flamengo. E o Flamengo só botando time misto no Brasileirão, descansando os jogadores. Pegou a Chapecoense, meteu 5, descansou os jogadores. E o time do Cruzeiro só tá cansando os jogadores e não tá adiantando nada, só tá tomando. Eu acredito que pode dar Flamengo de novo aí, mesmo com time misto ou time reserva, hein? Não sei não, hein? Vai ficar feio, hein? Do contrário, só tem uma via. A outra via que tinha, dificílima, né? É ser campeão da Libertadores pra estar na Libertadores. Essa via não existe mais pro Cruzeiro. A outra, chegar à final da Copa do Brasil. Bom, o Cruzeiro tem diante do Atlético um duelo, teria que passar 4 jogos ainda pra ter o direito de, pelo menos, o vice-campeonato te garante na Libertadores. Sim. Então entende que eram caminhos
bem complicados, o brasileiro também é. Mas o brasileiro premia. E você vê que o brasileiro premia que um time que começa a reagir no brasileiro, ele pode sair de último para quinto. Tá aí o Cruzeiro. Porque premia à medida que você vai ganhando e melhorando. Então, eu acho que a uma resposta é muito importante ser dada amanhã. E essa atitude, ô Lucas, do jogo de amanhã, até peço desculpa por estar me alongando, vai ser muito importante, porque, novamente, o torcedor do Cruzeiro, cara, esse sim tem um mental de aço, né? Porque nós teremos já o Mineirão novamente. 30 mil, né? Mais de 30 mil. Vai ser um público que vai bater na casa de quase 40. É um voto de confiança que o torcedor tá dando pro time. Exato. É muito na linha disso e vai ser um torcedor que vai com um tom de apoiar, mas precisa que os caras deem uma resposta. É um pouco cruel no futebol, mas essa é a realidade. Esse faz parte do sabor e dissabor desses caras serem os protagonistas, de serem atletas de alto rendimento do maior esporte do mundo, Lucas. E Guilherme, o Valor citou o Arthur Jorge. Você acredita que ele tem que modificar um pouco a equipe, dar uma sacudida, mexer algumas peças, para tentar levantar o astral dessa equipe, tirar um pouco, né, dessa impressão ruim que deixaram no meio de semana alguns jogadores? Ou você acha que não é por aí, que tem que manter essa base, que vem dando resultado, né, manter o trabalho, que não vai ser um jogo ruim que vai desabonar o trabalho? Como é que você pensa? Ele tem que mudar para preservar e também para dar uma sacudida no vestiário, porque faltou atitude do Cruzeiro no Maracanã. E o torcedor tá machucado, tá doído com isso, e eu acho que isso vai ser reflexo amanhã, lógico. Não acho que vai ficar vaiando, essas coisas não. Mas acho que vai ter uma broncazinha com alguns nomes do elenco que lá no Maracanã tiraram o pezinho em algumas divididas. Tirar o pé não é fazer corpo mole não, mas é não chegar junto como o jogo merecia. Então acho que amanhã ele pode mudar para preservar e também para dar essa sacudida em alguns jogadores e mostrar assim, olha, não tem cadeira cativa no time titular não. Se não correr, se não jogar, não vai jogar. Você acha que é a hora do Vidalba, Guilherme? O nome dele foi muito ventilado, comentado antes do próprio duelo com o Flamengo. O Arthur Jorge optou pela manutenção do Rojas. Não é questão de caça às bruxas, nem nada disso, mas pelo desempenho em campo e pela questão física, já que o Vidalba não foi acionado durante o jogo com o Flamengo. Chegou a hora do Vidalba ganhar uma chance esse time titular? Eu até achei que ele seria o titular no Maracanã, né? Pra dar uma segurada ali no primeiro tempo. Ele não tem o Jonathan Jesus amanhã, né? Tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então eu acho que a zaga deve ter Fabrício, Bruno e João Marcelo e talvez o Vidalba caindo pelo lado esquerdo, né, Valor? A minha expectativa de time é do Vidalba, sim. As alterações, pra mim, o setor que mais deve ser alterado é o de defesa, que eu também tô esperando o Fagner ser titular amanhã, mas, gente, só deixar claro, isso é uma expectativa, não tem nada de informação. Eu tenho quase que certeza disso. Não tem nada de informação aqui. Eu tô imaginando uma última linha defensiva ali com Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno e Vidalba. O meio-campo aí. Acho que o Zé Lucas joga, né? Estão as maiores dúvidas minhas, porque o Matheus Henrique, ele não foi relacionado porque ele ficou suspenso na Libertadores. Cruzeiro 100% reserva, eu não acredito, não. Você acredita? Não, eu coloquei dois titulares. Coloquei o Fabrício Bruno e o Cajó. Eu tenho uma opinião também, como a do Eltinho. E eu acredito que os clubes vão jogar muito reserva. Pode ter um ou outro titular. Isso é a opinião. Eu entendo até... O Atlético, eu tenho quase certeza que vai um mistão, bem mistão mesmo. Mais reservas que titulares. Mais reservas do que titular. O Cruzeiro, eu tenho um pouco de dúvida, porque o Cruzeiro está ali, ó, muito próximo do G4. E uma derrota agora representa se afastar disso. Então, vale, talvez, o sacrifício do jogo. Né? Mas pensando no primeiro jogo, ser no Mineirão, torcida a pavor, e você, vamos falar a verdade, gente, aqui ó, com todo respeito a Internacional e Grêmio, são equipes bem mais frágeis. Claro que Copa é Copa, mas são equipes bem mais frágeis. Então, aquele que passar na Copa do Brasil tem uma chance muito grande de chegar na final. Sim. Então, Cara, eu tô pra te falar que se o Flamengo jogar na mesma pegada que jogou no Maracanã, esse jogo de volta da Libertadores, cara, o Cruzeiro pode entrar com o time que for, pô. O time do Flamengo é muito melhor, pô. Mesmo jogando com o time reserva. No caso, Luiz Araújo, né, o Paquetá vai entrar, porque começou no banco o segundo jogo. Bruno Henrique. Cara,
Everton Araújo, se jogar, mano, é muito jogador bom, pô. Não tem como. O time do Cruzeiro não aguenta. Ainda vai vir cansado, vai vir, tipo, desanimado ali daquela derrota, vai querer fazer alguma coisa, mas no primeiro susto que tomar, o primeiro abafa, se começar perdendo, esquece, filho. Esquece. Acredito que o time do Cruzeiro ele possa ser misto, mas menos misto que o do Atlético. E sabe uma outra coisa, Rep? O elenco do Cruzeiro é melhor que o elenco do Atlético. Ele é mais correto. Ele é mais linear. Homogêneo. É bom ataque. Aí você muda uma coisinha ou outra no time. Mas você entende que o Cruzeiro ele tá num ponto que é o seguinte: se ele consegue a vitória sobre o Flamengo. Eu sei, ele pode fazer isso. Eu sei, eu tô só querendo dizer o seguinte: eu tô pensando com a cabeça assim, pensando. E o Palmeiras perde O Cruzeiro encosta lá em cima. E se ele mete o reserva e o Flamengo tem um time muito bom mesmo, o Flamengo vai titular, obviamente, porque não tem Copa do Brasil, não tem nada. Afasta demais. Então, o Cruzeiro, se jogar reserva, a chance é grande de uma derrota. Se jogar misto um jogo, a chance também é grande de uma derrota. E o time titular um grande jogo. Mas então eu acho que o raciocínio é por aqui. Então, mas você tem que pensar na trinca de jogos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez o Flamengo na quarta-feira. Tem um jogo agora contra o Flamengo de novo, valendo o Campeonato Brasileiro, que é pesado, independentemente do time que você coloca. E depois tem o Clássico. É complicado. Olha só. Tô pra te falar, rapaziada, que se o Flamengo jogar no mesmo pique que jogou aí no jogo de volta da Libertadores, o time do Cruzeiro não vai aguentar, pô. É mais fácil botar o time reserva aí contra o Flamengo, segurar um empate aí e com o time titular contra o Atlético Mineiro, cara. Pelo menos, se perder pro Flamengo e perder pro Galo, vai ficar feio. Então é mais fácil aí, cara, deixar o Mengão disparar e tentar fazer uma frente com o Galo, que é um time mais fraco, tá em uma fase. Vai na minha, deixa o Mengão quietinho. Só, é claro, o Atlético teve suas dificuldades, até por muita parte colocada pelo próprio Atlético. Aí tem um jogo contra o Internacional que o Atlético pode, pela viagem, abrir um pouco de mão por causa dessas situações de não ter um melhor elenco. Leva a turma lá para Porto Alegre, tenta pontuar. Mas o Atlético está pensando também no jogo de terça-feira contra o Cruzeiro. Mas só uma coisa que, antes de eu falar do Atlético, só falando uma coisa do Cruzeiro. Cara, eu não vou dizer que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Flamengo, né? Obviamente não. Mas o Cruzeiro tem a obrigação de dar uma resposta, né, cara? Depois do jogo de quarta, esses jogadores precisam dar uma resposta. Quem que precisa dar resposta? Do time de quarta? Tá. É mais fácil te citar quem não precisa. Então. O Otávio, o Romero e o... Tá. E o... Quem que eu tava citando no jogo passado, gente? O Caio. E o Jonathan Jesus. Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus está suspenso. Então o Otávio e o Romero são os que não precisam dar respostas. Tá. Se só manter o que eles fizeram. Então por pelo isso menos você coloca próximo todo que eles mundo? fizeram. Agora, no restante, todo mundo precisa dar uma resposta. Aí, Porque o jogo de quarta-feira, gente, o Valu foi muito bem. Eu concordo com ele. Não que a eliminação seja um desastre ou uma vergonha. Thiago, Mas a o eliminação futebol do não foi Cruzeiro dos jogadores, desastre. foi da instituição. A resposta pode dar até com um time alternativo. Não. A resposta A pode ser eliminação dada. também é dos jogadores. É sim, É ué. da instituição É sim. e dos jogadores. É sim. E os jogadores têm Mas é a parte camisa muito do grande nisso. Cruzeiro. Não, cara, mas a camisa não joga sozinha. Não joga, A gente tem que lógico. perguntar pra esses caras. Lógico. Esses caras têm que dar uma resposta amanhã. Que eles podem dar na terça. pô, Não, é que o Cruzeiro não também pode simplesmente tem que dar, largar o brasileiro. Matheus. Assim, o Eles Cruzeiro não também tem que pode dar largar o brasileiro. A questão é essa. Não, vamos pensar só na terça. Não, o Cruzeiro tem que pensar no sábado tô com e depois valor. de sábado vai pensar na eu terça. discordo de você. Ponto. Quer dizer, É o dessa Atlético forma. o Atlético hoje, ele tem uma possibilidade, porque o Atlético se classificou na quarta-feira. E aí, beleza, o Atlético se classificou, garantiu uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O Atlético conseguiu o objetivo dele. Agora, o Cruzeiro não conseguiu o objetivo dele na Libertadores. Porque o objetivo, por mais que fosse o Flamengo, gente, eu entendo isso. Eu sei o contexto do jogo. Mas o objetivo do Cruzeiro, quando o Cruzeiro faz lá no início do ano, o que a gente pretende que aconteça, jamais foi cair nas oitavas de final da Libertadores. Então, como o Cruzeiro não consegue o objetivo dele, esses jogadores têm uma obrigação de dar uma resposta. E quando eu falo dar uma resposta, não estou dizendo ganhar, mas jogar bem. Enfrentar o Flamengo mesmo. Fazer um jogo completamente diferente do que foi feito na quarta passada. E que seja parecido com o que foi o jogo da ida das oitavas de final da Libertadores aqui no Mineirão. Então, a minha cobrança em relação a esses atletas eles têm a obrigação de dar uma resposta ao torcedor. O torcedor do Cruzeiro merece isso. Porque ele fez a parte dele na quarta no Mineirão e ele foi ao estádio na quarta passada no Maracanã. Então, assim, eu acho que, diante disso, o ideal seja o time titular. Vou colocar um time que eu imagino o melhor que possa possível acertar, que ele HG. possa.
Para! Eu quero ver seu time, eu tenho o meu também na cabeça aqui. Mais eu vejo os lances dos gols do Flamengo, mais irritante vai ficando a atitude de alguns jogadores ali. Nossa Senhora! Cara, o time do Cruzeiro simplesmente deu azar de pegar o Flamengo em 3 jogos consecutivos, praticamente, pô. Empatou o primeiro, perdeu aí o segundo e tá com, a cara de que vai perder o terceiro, pô. Os caras não aguentam o time do Flamengo, mano. Vão vir cansados, por mais que joguem em casa, vai vir cansado, vai vir abalado aí da derrota, vai vir pressionado, tendo que vencer. E, cara, tem tudo aí pra perder esse jogo e depois ainda tem um confronto com o Atlético Mineiro. Pô, tá maluco, vai ficar empenado, não tem jeito. Eu tô torcendo pra eles se ferrarem mesmo, estão com o ego muito lá em cima. A imprensa mineira é igual os times lá do Internacional e do Grêmio lá do Sul. Eles, eu não sei onde que eles estão com a cabeça que eles acham que o time deles é bom. O time do Cruzeiro é até bonzinho, mas eles acham que é bom o suficiente para ganhar tudo, que é um Flamengo da vida. Do ano pro outro mudou, pô. O time simplesmente virou o melhor do Brasil. E tem que abaixar a bolinha deles, né? Botar eles no lugar deles e mostrar para eles quem que manda no Brasil e na América do Sul. É isso, rapaziada. Comenta aí quanto vocês acham que vai ser esse jogo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Você que é Flamengo, você que é Mengão, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me dar uma moral, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.